Olá, tudo bem com você? Alex Fabiano Costa, da Escola de Coaching de Brasília. Veja, eu tenho dito que coaching é uma metodologia fantástica, coaching é uma metodologia para alto desempenho. Tenho falado, tenho feito lives, tenho feito webinários para mostrar para as pessoas que coaching, em primeiro lugar, é um método, é uma metodologia. E para que serve uma metodologia? Uma metodologia serve para ajudar, auxiliar a pessoa a alcançar seus objetivos. Para que ela não saia, por exemplo, vamos dizer assim, vai fazer uma viagem e ela não planeja a sua viagem. Ela simplesmente vai na sua viagem sem planejar absolutamente nada. Então, o que isso pode ocasionar com essa pessoa que vai fazer uma viagem sem planejamento? Pode ocasionar uma série de problemas no caminho, no início, no final. Bom mesmo é você fazer tudo de forma planejada, não é mesmo? Então, coaching ajuda você efetivamente a organizar, primeiro, os pensamentos, segundo, as suas ações que você precisa se engajar e tomar para conquistar o que você deseja. Ninguém consegue nada na vida sem esforço, a não ser aquelas pessoas que, por herança, receberam o seu prêmio, certo? Mas, para os meros mortais, no cotidiano, nós precisamos nos engajar, nós precisamos nos esforçar para alcançar os nossos objetivos. É assim que a gente consegue as coisas na vida. Mas é importante que você tenha um planejamento, é importante que você tenha estratégias para chegar ao seu destino efetivamente com disposição, com ânimo. Porque muitas vezes, ao longo do percurso, no caminho, você acaba encontrando obstáculos e não sabe fazer nada para superar aqueles obstáculos. Olá, minha amiga Elaine, obrigado, prazer é meu em ter você aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer algum questionamento em relação a essa metodologia coach, esse é o seu momento, esse vídeo vai ficar aqui, essa live vai ficar aqui, mas eu queria expressar muito isso. Eu tenho ficado abismado com a quantidade, a profusão de, acréscimos, enxertos, inserções na metodologia coaching. Então estão misturando tudo, estão misturando Theta Healing com coaching, estão misturando constelação familiar com coaching, estão misturando cura quântica com coaching, estão misturando, uma miscelânea de coisas, e isso acaba atingindo o que eu tenho dito, e tenho repetido, acaba atingindo a seriedade, a proposta da metodologia coaching. Então, eu sou um defensor da metodologia coaching como uma metodologia que ao longo de centenas de anos, a metodologia coaching que vem sendo descoberta e redescoberta, mas assim, sendo cada vez mais alicerçada sobre o que de fato é coaching. Não tenho nada, absolutamente nada contra Theta Healing, eu gosto, aliás, eu sou uma pessoa muito aberta, eu sou uma pessoa que eu sou igual uma esponja de conhecimento, então eu busco conhecer as coisas, até para ter uma opinião, para não ficar aí exposto e ser levado a opiniões alheias e me convencerem sem eu ter efetivamente participado. Então, eu já fiz curso de Tantra, eu já fiz Theta Healing, eu já participei em alguns momentos de constelação familiar para entender os personagenzinhos, aquele jogral que é feito ali, porque eu sou da educação, então para mim aquele é um jogral. É interessante, sim, é interessante. Mais interessante ainda é quando eu vejo as pessoas obtendo resultados com terapias, com sessões de Theta Healing, por exemplo. Vai ressignificar a crença, quer fazer uma sessão de hipnose clínica? Ótimo, não tem problema. Quer fazer em Theta Healing? Maravilhoso. Quer fazer em constelação familiar? Show! Se isso faz sentido para você, ótimo. Mas se você quer fazer ressignificação de crenças em coaching,
também é possível fazer, há ferramentas para isso. Mas a metodologia coach, ela serve exatamente para estruturar. Num primeiro momento, estruturar a sua forma de pensar, o seu mindset. Não sei se você sabe, nosso modelo mental, essa atitude mental que nós temos, ela é configurada, o nosso cérebro, né? Ele é como se fosse um software, Elaine da área de TI, é como se fosse um software, e nós recebemos a programação da forma de processar os dados, as informações que chegam até nós. Então, como que nós captamos? Como que nós recebemos o input, né? As informações chegam através de quê no nosso cérebro? Então, em primeiro lugar, as informações chegam pelos olhos, né? Pelo canal visual, chegam pelos ouvidos, né? Nós ouvimos as coisas, pelo nariz, né? O olfato, pela boca, o paladar, né? A língua ali, com todos os sensores para sentir o gosto das coisas, e a nossa pele, a sinestesia, né? O nosso tato. Então nós temos esses 5 canais primordiais e fundamentais para captarmos, é o input, né? Onde as informações entram, onde os dados, melhor dizendo, entram. Então você está olhando aqui, tem uma pessoa atrás de mim que está varrendo aqui. Eu estou num lugar lindo em Brasília chamado Jardim Botânico de Brasília, lindo lugar aqui. Então você está aí podendo olhar a árvore, né, o tronco da árvore, você está vendo essas folhas. Então você está usando o seu canal sensorial dos olhos, você está vendo, mas você também está me ouvindo. Então esse canal sensorial da audição também é super importante. Então o que você está vendo e o que você está ouvindo é jogado para dentro do seu cérebro, tá certo? Para alguns lobos do seu cérebro, e é feito processamento, ou seja, ali é como se abrissem diversas gavetas simultaneamente e em microsegundos, para detectar que isso aqui é uma árvore e parece um pinheiro. Por que é uma árvore e parece pinheiro? Porque no seu DNA, no histórico da sua aprendizagem, ou seja, você passou uma vida inteira aprendendo e continua a aprender, porque a gente não para de aprender nunca. Então, no primeiro momento da concepção até a vida extrauterina, nós temos ali um incremento de uma infinidade de sensações, ok? De percepções de mundo dentro da vida uterina, ainda como feto, onde seus neurônios estão sendo formados e tal. E tudo está sendo codificado, tudo está sendo instalado, e esse programa está sendo cada vez melhor aprimorado. Então esse programa nós chamamos de mindset, a psicologia chama de mindset, modelo mental. E existem 2 tipos de mindset, 2 tipos de modelo mental. Existe o mindset fixo, ok? Mais estático, mais teimoso, mais inflexível, e o mindset que é o oposto, chamado de mindset de crescimento. Então existem 2 formas básicas de nós processarmos as informações, isto é, o dado chega pelos nossos canais sensoriais, são processados no nosso cérebro, o programinha, o software que já está aqui dentro, o mindset, se é fixo ou se é de crescimento, ele já vai dar uma conotação. Então você vai já perceber o seguinte: essa árvore que está aqui, ela parece com um pinheiro, eu gosto de pinheiro. Já outras pessoas já vão dizer: não, eu não gosto de pinheiro. O gostar e o não gostar também estão, de certa forma, associados a essa ideia do mindset. Mas o mindset ele serve de fato para proporcionar a você certas mudanças de rumo na vida. Então, um exemplo prático que a gente gosta de dar: você está no seu automóvel, dirigindo seu carro, e você está numa determinada rua tranquila, num bairro, e começa a engarrafar, começa tudo parar. Você é daquele tipo que fica esperando até o fluxo seguir, ou você é mais do tipo que se impacienta logo e sai, busca uma tangente, busca uma via coletora? Você é mais de ficar aguardando, você é mais daquela disciplina, você é mais disciplinado de ficar ali sob regras,
Ou você já é mais impaciente e já gosta de resolver as coisas, já é mais prático? Como que é a sua forma de agir? Entende isso? Seu filho faz uma malcriação e aí você... Como é que essa malcriação do seu filho impacta na sua vida? Você fica, sabe, revoltado e quer mudar o mundo ali naquele momento, ou você é mais paciente, quer explicar e tem fôlego para ir adiante? Isso é o mindset. Então esse modelo mental, segundo as pesquisas, evidencia que, embora as pessoas que são mais longânimas, né, mais pacientes, mais inflexíveis, embora essas pessoas tenham, depende, se der para sair eu vou sair logo. Então, existe inclusive um teste, qualquer hora dessa eu vou disponibilizar o teste, me acompanha, eu vou disponibilizar o teste, aí você vai fazer o teste e você vai ver se você tem mais a preponderância do mindset fixo superior ao mindset de crescimento. Mas eu só queria mostrar essa perspectiva porque muitos fatores influenciam a nossa vida, influenciam nossas atitudes, influenciam nosso modo de viver, não é mesmo? Tudo influencia. E há pessoas que eu vejo muitas vezes palestrando e tal, dizendo assim: olha, você é responsável por 100% daquilo que acontece na sua vida. Poxa, me permita, isso não é verdade. Não é verdade. Existem fatores que ocorrem por naturezas diversas. Você sequer teve, inclusive, ciência daquilo. Então, eu sou taxativo, eu gosto sempre de dar esse exemplo também. Você planeja sim, vou colocar o teste. Você planeja uma viagem, veja só, você planeja uma viagem e aí você, com 6 meses de antecedência, vai fazer uma viagem para o exterior. Você planejou tudo, tá tudo certo, fez tudo. No dia você vai para o aeroporto e por razões diversas, o seu voo foi cancelado ou não pode voar. Vou dar um exemplo que eu já dei num outro vídeo. Há pouco tempo, alguns anos atrás, a região sul do Brasil, Porto Alegre, a região sul do Brasil ficou impedida de ter tráfego de aeronaves, porque houve um vulcão nas proximidades, se não me falha a memória, na Argentina, que liberou umas fumaças e partículas, né, de poeira, partículas mais densas, e isso provocaria, segundo os especialistas, problemas nas turbinas dos aviões. Então imagina essas pessoas que estavam lá em Porto Alegre para fazer um voo, por exemplo, para a própria Argentina, e a Argentina toda teve o tráfego aéreo fechado. Já aconteceu no final do ano, aí nos Estados Unidos, e aí caiu uma nevasca terrível e todos os aviões ficaram no pátio do aeroporto e ninguém pôde viajar. Então, existem situações, circunstâncias que não há o que se fazer. Elas são inevitáveis, elas ocorrem e vão ocorrer sempre. Então, não é verdade que tudo que acontece na sua vida é 100% responsabilidade sua. Isso é muito difícil de você aceitar, né? Às vezes é fácil para quem fala, mas para quem está numa situação, por exemplo, de obesidade, numa situação de depressão, numa situação de tristeza porque um familiar, fez alguma coisa que não agradou, veja, você ainda vai sopesar o sofrimento da pessoa dizendo para ela que ela é 100% responsável por aquilo. Isso não é verdade. Você não é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida. Existem realmente coisas que acontecem que não tem sua permissão. Você, se pudesse, sequer permitiria, mas elas acontecem. Só que eu quero te dizer uma coisa. O que te acontece, algumas você permitiu, atraiu e outras não. Mas o grande barato da coisa não é o que te acontece, mas é o que você faz com o que te acontece. Tá certo? Você pode ter sofrido um revés enorme na sua vida e você não foi responsável por aquilo. Não necessariamente nessa proporção de 100% responsável, mas você precisa, a partir do momento que houve uma causa, você precisa se responsabilizar 100% pela consequência daquela causa. O nexo de causalidade vai estar na sua responsabilidade
ou irresponsabilidade com aquilo que você precisa fazer. Então, se você é acometido de um problema, e você começa a se frustrar porque aquele problema realmente gerou uma circunstância diversa ruim na sua vida. Isso é natural, acontece com todo mundo. Senão os consultórios de psicólogos, de psicanalistas e de psiquiatras não estariam cheios. As pessoas estariam bem, não precisariam gerenciar suas emoções, suas tristezas, suas frustrações, suas decepções. Em outro vídeo eu falo mais sobre isso, porque existe uma fórmula matemática para você sair desse estado de frustração. Eu te mostro no próximo vídeo. Mas o que eu quero te dizer é que você não precisa ficar, remoendo. E isso, você precisa se responsabilizar para tentar resolver. Ah, Alex, significa que eu vou conseguir resolver todos os problemas da minha vida? Não, mas você precisa se conscientizar da sua responsabilidade em não se permitir se abater totalmente com aquilo. E muitas vezes você não sabe como fazer, não é? Então a metodologia coaching vem para estabelecer o quê? Método. Como que você sai desse problema? Como que você consegue, construir situações, construir degraus para que essa escada que você está construindo degrau a degrau, para que essa escada te leve para fora do fundo do poço. Ok? Sem remédio, sem remoer o problema, sem ficar ali, chorando, fazendo catarse, explicando, sofrendo, saindo do consultório lá do psicólogo chorando, o terapeuta chorando o tempo todo, com a cara inchada, porque toda sessão você remoe aquele problema. Não, a metodologia coaching, ela só aponta para você o que você quer. Ela não fica frisando o que você quer eliminar. Essa é a grande diferença da metodologia coaching para outras metodologias, para outras terapias. E veja, coaching não é terapia, mas o processo acaba sendo um processo terapêutico, porque te alivia das dores, te alivia do sofrimento e te põe o quê? Te põe com o queixinho para cima para você olhar onde você quer. Então, se te aconteceu algum problema aqui, ok, você tem que compreender que tudo que acontece na sua vida tinha que acontecer na sua vida, ok? E que não ocorreu só na sua vida, não foi só com o seu filho que aconteceu isso, não foi só com a sua mãe que aconteceu isso, não foi só com o seu marido que aconteceu isso, a separação não foi só na sua vida, enfim, ocorre com milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas, a mesma coisa. Só que a forma como cada uma vai processar vai depender do mindset dela. Você entende? Então, assim, umas são mais, resistentes e querem a ponta de faca ali ficar batendo, socando. Talvez não resolva. Talvez resolva, eu não sei. É a experiência de cada um. Mas o fato é que você precisa, em primeiro lugar, se conscientizar que isso aconteceu, ok, a ação não é o grande fator de desastre ou de vitória na sua vida. É a reação a isso que vai fazer a grande diferença. Não é a ação, é a reação. É o que você faz com aquilo que te acontece, que é o grande barato da coisa. Agora, como é que você vai fazer? Sem método? Vai ficar ali remoendo o passado, sem sair daquilo, no fundo do poço, se sentindo cada vez mais no fundo, e dizem que poço nem fundo tem. E aí quando você percebe, você está cada vez mais lá no fundão, tentando olhar para cima. Ei, alguém aí joga uma corda, alguém aí bota uma escada. Sabe quantas pessoas vão ajudar você a sair do seu problema? Pouquíssimas pessoas. Se é que você vai encontrar vida suficiente para comentar, compartilhar com essa pessoa sobre o seu sofrimento. Então é nesse momento da conscientização que você tem que buscar responsabilização, a sua autorresponsabilidade para resolver. Agora, resolver como, Alex? Resolver? Não, resolver com método. E se você quiser resolver qualquer tipo de problema ou melhorar qualquer tipo de solução, a metodologia coaching é capaz de fazer isso por você.
Isso é que é fantástico, isso é que precisa ser dito. E não precisa misturar, sabe, hipnose, Theta Healing, constelação familiar, cura quântica, não sei o quê. Não precisa misturar a metodologia coach, a essência da metodologia coach, o life coach, o programa de coach vai te ajudar com as ferramentas de coaching. Vai te ajudar. Todas as pessoas que passam pelo processo de coaching alcançam resultado. Todas as pessoas. Umas alcançam mais resultados, outras um pouco menos resultado, mas todas as pessoas que passam pelo processo, um processo sério, um processo levado a sério, o processo vai ajudar você realmente a passar por isso, a melhorar a sua perspectiva, a melhorar o que você quer, o que você deseja. O detalhe é que é o seguinte, você precisa só, portanto, compreender, né, ter a consciência e se responsabilizar. E depois disso, você precisa de um método. O método, para quê? Por quê? Porque o método vai te dar clareza. O método vai mostrar em que você tem que focar. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é ficar lustrando, eu dou esse exemplo. Lustrando o passado, lustrando o problema, sabe? Lustrando. Quando você fica lustrando, por exemplo, eu vou lustrar a minha aliança, o que vai acontecer com a minha aliança? Se eu lustrar ela? Vai brilhar. Vai ficar em evidência, vai ficar mais forte, mais vigorosa, mais brilhosa. Você quer fazer isso com o seu passado? Você quer fazer isso com o seu problema? Você quer fazer isso com aquilo que te provoca dor? Bom, se sua intenção é fazer isso para tentar, sabe, para tentar arrumar um mecanismo de não pensar nisso, tudo bem, você precisa de terapia. Você precisa realmente ir lá no consultório, psicólogo, do psicanalista, sem problema nenhum. Ok. Se isso faz mais sentido para você, ok. Mas se não é isso que você quer deixar isso de lado, mas olhar para frente, sabe, para o alto e avante, você precisa de coaching. Não é de terapia, é de coaching. Se você quer estabelecer um objetivo lá na frente e você quer, sabe, construir uma escada com degraus, ok? Com degraus, para você subir, se esforçando, porque nada vem sem esforço. Coisa boa não acontece sem esforço. Ah, seria bom, né? Todo mundo joga na Mega Sena e ganha aí seus milhões. Só que o que as pesquisas demonstram, né? Olha que curioso, que a maioria das pessoas, no mundo inteiro, tá? Não é no Brasil, em países de primeiro mundo também, a maioria das pessoas que não tinham nada, jogaram numa loteria dessa e ganharam milhões, em pouco tempo elas perderam aqueles milhões. Por quê? Vou repetir. País de primeiro mundo e país de terceiro mundo. A maioria das pessoas que ganharam altos prêmios, milhões de reais, de dólares, de euros, milhões. Mas eram pessoas pobres e que alcançaram fortuna através de sorteio, de prêmio. Elas voltaram a ficar pobres em poucos anos depois. Por quê? O mindset, o programa mental instalado nela, aquilo que ela aprendeu, você é o que você aprendeu, é um conjunto de fatores, mas nós somos o que nós aprendemos ser. Então, se você não conseguiu ainda atingir o seu objetivo, é porque só você não descobriu como alcançar aquele objetivo. Porque se você conseguir descobrir a fórmula para chegar lá, você chega. Então tá aqui a minha amiga Elaine, que é de TI, eu vou usar de novo como exemplo. Às vezes você tem um problema de algoritmo absurdo, você fala, meu Deus, como que o Google consegue aquilo ali? É fechado, né? 7 chaves. Você dá um clique em microsegundos, o negócio traz assim pesquisas absurdas e tal. Como foram capazes de desenvolver um algoritmo daquele ali? Enquanto ninguém sabia, era impossível. Mas quando começaram a insistir e começaram a escrever o código, e o código, quando foi escrito, as pessoas olharam e deu certo, pronto. Então o que nós precisamos? Descobrir como dá certo. E como é que você descobre como dá certo? Como que você descobre como dá certo? De qualquer jeito? Thomas Edison, sem nenhuma metodologia, sem nenhum método, sem nenhum preparo, começou a fazer testes e testes e testes para descobrir a lâmpada. Foi assim? Não. Santos Dumont começou a
fazer testes e mais testes de qualquer forma, sem um método, sem um planejamento, para poder descobrir como fazer um elemento mais pesado que o ar voar? Não. Por acaso Bill Gates, Steve Jobs começaram do nada, na garagem da casa deles, e sem método, sem planejamento algum, a escrever códigos, a desenvolver maquinários de TI? Será que foi assim? Não. Todas as pessoas bem-sucedidas no mundo que alcançaram algum tipo de resultado positivo, porque sucesso é resultado positivo, fracasso é resultado negativo. Aprenda isso. Você não é um fracassado porque não conseguiu o sucesso. Não, você só ainda não teve o resultado bom, o resultado satisfatório, o resultado que você quer. Mas é possível você chegar lá. Mas você só vai chegar lá quando? No momento em que você se conscientizar que precisa treinar, que precisa melhorar, se responsabilizar em fazer isso. Se responsabilizar em fazer isso, criar um método, seguir um método, porque o método vai te dar clareza, o método vai te dar planejamento, estratégia. E depois, Alex, é só isso? Não, aí falta o quarto elemento, que é a ação. Você precisa agir. Viu, Helene? Fazer esses planejamentos mentais, excelente, é excelente. Você ficar, sabe, imaginando, a gente chama de mapa mental, né? Você imaginar, existem jogadores que dizem que, por exemplo, quando eles conseguem fazer um drible fantástico em campo, numa partida real, eles já fizeram aquele drible, já fizeram mentalmente, ó, há dezenas e centenas de jogos antes. Por quê? Porque eles ficam fazendo uma projeção de um mapa mental. Como é que eu vou pegar a bola e fazer o drible? Eu vou fazer assim assado. Então eles ficam fazendo mapa mental o tempo todo. É isso que você quis dizer. O planejamento mental é fazer esse mapa mental. Esse mapa mental o tempo todo. E aí acaba conseguindo, na execução, fazer exatamente como planejou na mente. É isso mesmo, Elane. Então, só para reforçar, o que você precisa? Precisa primeiro se conscientizar. O que você quer para a sua vida? Você quer ir para uma terapia? Você quer fazer Theta Healing? O que você quer? Então, primeiro, conscientize-se do que você quer. Conscientize-se do que você está precisando para você hoje, amanhã, qualquer hora. Conscientize-se. Segunda coisa que você precisa, depois de se conscientizar, se responsabilizar do que você precisa fazer. Porque se você se conscientizou que precisa e que quer melhorar algum aspecto da sua vida, seja por meio de terapia ou por coaching, ok? Você precisa se responsabilizar em fazer isso. E o terceiro, o que é o método? Qual é o método? O que você vai escolher? Quer fazer coaching? Pronto, é coaching. Mas procure coaching, não procure essas invenções, esses acréscimos que estão confundindo muito a mente das pessoas. Procure coaching. E quarto lugar, acabou? Não, o método vai te dar clareza, vai focar para você, vai te mostrar em que você precisa se esforçar, ok? Se esmerar, aplicar esforço mesmo, concentrar esforço, ok? Concentrar esforço para construir essa escada, degrau por degrau, para que você possa ir subindo no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito, naquilo que faz sentido para você alcançar o seu objetivo. Mas esse subir no seu ritmo é a quarta etapa, que é a execução, ok? É o agir. Você precisa agir, não é só botar no papel. Quantas pessoas, e segundo alguns, né, 99,99% das pessoas, elas não fracassam, elas simplesmente desistem no meio do caminho. Olha que interessante, né? É um pensamento. Sei lá, a maioria das pessoas não fracassam, nem sequer obtém resultado negativo. Elas simplesmente desistem no meio do processo. E se desistem no meio do processo, significa que elas estavam no processo. Se elas desistem no meio do processo, esse processo não foi bom, esse processo não foi eficaz. Eu arriscaria dizer que esse processo não teve um método adequado, não teve uma estratégia bacana, bem planejada, bem focada.
talvez essa pessoa, e eu falo muito isso, e já falei muito atendendo individualmente, às vezes vem mãe aqui em Brasília, as pessoas querem, né, que os filhos passem concursos públicos e etc e tal. Aqui é a efervescência do emprego, aqui é o serviço público. E algumas pessoas até bem financeiramente, e eu já atendi 2 mães que queriam pagar um processo de coaching para os seus filhos. E aí eu perguntava, mas espera aí, a meta é de quem? A meta é da pessoa ou a meta é da senhora? E a pessoa fica chocada, né? Como assim a meta é minha? A meta é dele, quer passar no concurso. E assim, então eu preciso conversar com a pessoa, né? Que eu vou fazer o processo de coaching. E aí quando eu ia conversar não era nada daquilo. A pessoa se sentia forçada pela mãe, pelos parentes. Às vezes teve um caso que foi, inclusive, o neto de desembargador do TRT e tal. E aí a família toda queria que ele fosse para a carreira pública e ele não queria. E aí foi difícil lidar e contornar com a situação. Mas veja, se eu, enquanto profissional de coaching, quisesse só a questão do dinheiro da pessoa e fazer o programa por fazer, não dou conta, não é comigo. Eu tenho princípios, entende? Então assim, eu prefiro ganhar a simpatia da pessoa por falar a verdade para ela, por ser sincero, honesto, do que fazer um processo, um programa de coaching por fazer. Não, porque eu quero que você tenha resultado na sua vida. Eu quero que você tenha resultado. Eu quero que você alcance o que você está querendo alcançar na sua vida. Ok? Então, não esqueça. Ou, como eu costumo escrever para os alunos da pós-graduação, né? Jamais se esqueça de lembrar de não esquecer que, em primeiro lugar, você precisa se conscientizar. Em segundo, você precisa criar essa autorresponsabilidade. É só você que vai, tomando as rédeas da sua situação, melhorar a sua situação. Buscar um método que te mostre com clareza e foco um planejamento estratégico para você alcançar seus objetivos, mostrando essa escada, degrau por degrau, que serão, aí o 4º ponto, as ações. Você precisa agir, serão as ações, a execução desse plano que você precisa fazer para alcançar seu objetivo. Para finalizar, no iniciozinho eu estava comentando a respeito desses canais sensoriais, da percepção de mundo pelos canais sensoriais e tal. Falei da árvore, falei que você pode se simpatizar, empatizar ou não. Enfim, embora isso não seja especificamente um atributo do seu mindset, né, do seu modelo mental, mas existem outros fatores que levam você a intuição, por exemplo, né? Você intui, e a intuição já é 6º sentido, não está em lugar nenhum, ninguém sabe explicar, enfim, mas assim, tudo que ocorre na nossa vida tem que ocorrer, tá tudo bem. Não há nada que não ocorra na nossa vida que não deveria ocorrer. Não, se ocorreu é porque devia ocorrer. Agora, não é a ação, não é o impacto, é a reação, é o impulso. Então, a grande questão é você conseguir transformar o impacto em impulso. Então, não é o impacto que vai fazer a diferença na sua vida, é o impulso. Guarde isso. Não é o impacto que faz a diferença na sua vida, é o impulso. E o impacto é a ação, e o impulso é a reação. É aquilo que você faz com o que te acontece. E como a gente está falando de canais sensoriais, no final do vídeo, quando eu publicar, eu vou deixar um link. Nós temos vários testes online, alguns que são pagos, outros que eu posso disponibilizar de forma gratuita. Mas tem um de um autor, Gary Chapman, muito interessante. Ele escreveu o livro As 5 Linguagens de Amor. Muito, muito interessante. E depois ele meio que reescreveu essa história das 5 linguagens do amor como 5 linguagens de valorização no ambiente de trabalho. Isto é, como você gosta de ser tratado, como você gosta de ser de se sentir pertencido. Entende isso? Existe um teste que nós também fazemos, que é o teste de sistema representacional, que é para mostrar, você vai escrever lá, você vai fazer o teste e tal, é para mostrar como que você melhor
se expressa com o mundo, ok? Ou seja, qual é o seu canal sensorial, representacional, porque eles só representam, né, aquilo que você vê, ouve e tal. Então, você é mais auditivo, você é mais visual, você é mais sinestésico, ok? Você dá mais atenção para as pessoas, olhando muito para elas, focando muito no que elas estão dizendo, ou você gosta de ouvir, sabe, de dar atenção à pessoa ouvindo a pessoa, dando ouvidos para a pessoa. Ou você é daquela pessoa, e o brasileiro tem muito isso, né, de tocar, né? O norte-americano, quando vem aqui e conversa com a gente, quando a gente vai lá, e o brasileiro tem essa mania de tocar, eles detestam. Mas você sabe, aquelas pessoas que chegam já te abraçando, te levantando, toda feliz e tal, e te toca, ela é sinestésica ao extremo, o negócio dela é tato, é toque. Então, para mostrar, e isso é muito importante, a gente faz às vezes um seminário de inteligência emocional para casais, é muito interessante. E a gente mostra isso para o casal, né? Às vezes o homem, ele é muito auditivo, vou dar um exemplo, ele é muito auditivo, e a mulher é muito visual. Via de regra é o contrário, né? Eu não gosto dessa palavra de regra, né? Mas a tendência é que a mulher seja mais auditiva e o homem mais visual. Mas eu vou colocar aqui o inverso. O homem sendo mais auditivo e a esposa dele sendo mais visual. Então, quando ele chega em casa, ou quando eles estão em casa depois de um momento em que os dois ficaram separados ali ao longo do dia, e aí a mulher começa a falar com ele, e ele vai porque a ama e porque tem interesse nela, e vira o rosto assim, tá dando ouvidos para ela. Pronto. Ela, como é muito visual, gostaria que ele se relacionasse com ela do jeito que ela é. Ou seja, que ele ficasse olhando para ela. Mas eles não são iguais, né? Cada um de nós somos vivemos em grupos, né? Sorte de quem casa com visual, auditivo com auditivo. Enfim, mas aí ela já vai arrumar confusão com ele porque ele não está dando atenção. Se ele não der atenção do jeito que ela supõe, veja, percepção, do jeito que ela supõe, aí a briga acontece. Muitas vezes, olha lá, visual e auditiva, legal. Muitas vezes as pessoas não percebem isso, e aí é um conflito. E ela não sabe que o marido estava dando a maior parte e a melhor da atenção dele. Mas ela não entende. E aí, no seminário, é interessantíssimo como as pessoas se olham assim e começam a ter outras percepções, né, de verdades, vamos dizer assim. Mas então, existem diversos testes. Eu vou deixar aqui um link para um teste que é do Gary Chapman, que é exatamente esse da linguagem de valorização. Que é para você fazer esse teste e analisar e ver. É um teste muito rápido, 5, 10 minutos. Você faz o teste, ele é online e tal. Eu vou deixar o link aqui, você vai clicar no link. Aí você vai pôr no login lá, você vai ter que se cadastrar, porque você não tem o cadastro ainda. Aí você vai pôr o seu e-mail, tá certo? Eu acho que é o nome, e-mail e criar uma senha para você, ok? Nome, e-mail e a senha. E você vai ser direcionada para fazer o teste. Então, toda vez que você quiser voltar lá, é só você entrar naquele link, pôr você já vai estar cadastrada depois, aí você põe seu login, que é o seu e-mail, você tem que cadastrar seu e-mail e a sua senha que você colocou. Então, esse teste ele é muito interessante, que vem lá, né, das 5 linguagens do amor, onde você vai fazer para descobrir desses 5, né, que são assim, linguagem de afirmação. Tem gente que ela é mais, veja, nós temos as 5 linguagens, obviamente, só que o teste vai identificar o que você é mais e o que você é menos nessa escala. Às vezes tem gente que é 2 coisas igual lá em cima, não tem problema, é o jeito da pessoa. Eu ainda não encontrei um louquinho que é 5 iguais. Pode ser que tenha, né? Em outros testes eu já fiquei abismado que assim, tem pessoas que realmente elas são tão equilibradas, são tão zens, assim, quase que um Buda, que elas têm, sabe, assim, muito nivelado, muito parecido cada uma. Mas assim, você vai fazer o teste, se der lá
E o teste ele já te dá um feedback, tem toda uma história, um conceito, né? Vai te explicar e por que você é assim. Vai te dar outros feedbacks interessantíssimos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Faça assim. E aí o que acontece? Se der lá linguagem de afirmação, o que significa linguagem de afirmação? É que você gosta de ser validado, você é uma pessoa que curte essa premissa de quem está conversando com você te elogiar, sabe? Lógico que todo mundo gosta de elogio, mas eu estou dizendo que se no teste der o seu maior percentual dessa linguagem, essas 5, o maior percentual for linguagem de afirmação, significa que você é uma pessoa que valida muitas outras pessoas. E é o jeito que você faz com os outros, é o jeito que você gosta de ser tratado. E aí há uma desmistificação, aí já começa, né, uma quebra de paradigmas, e coaching é isso o tempo todo, que é o seguinte: trate o outro como você gosta de ser tratado. Cara, isso é uma balela. Isso tem algumas frases, e eu fico até triste, de empresas, como conceito de ética, né? Assim, slogan de ética, né? Trate os outros como você gosta de ser tratado. Isso é furado demais, isso é muito feio, porque eu gosto de ser tratado de uma forma, mas cada um é um. Nós somos indivíduos gostam da sua individualidade. Eu tenho um nome composto, Alex Fabiano. Me chamar de Alex, tudo bem. Mas me chamar de Fabiano, também tudo bem. Mas me chamar de Alex Fabiano... Foi assim que minha mãe sempre me chamou, Alex Fabiano. Você está entendendo? Pode ser que para outras pessoas, sei lá, Marcos André, ele gosta mais de Marcos ou mais de André. Você está me entendendo? Então, assim, a percepção que a gente tem sobre as coisas não significa que aquelas coisas são daquele jeito. É só uma percepção, por isso que é representacional. É só uma representação. Então, se for palavra de afirmação, significa, muito provavelmente, que você é uma pessoa que gosta de validar as outras pessoas, que gosta de elogiar as outras pessoas, sabe? Que você está sempre ali colocando a pessoa para cima. E é assim que você gosta de ser tratado. Então, linguagem de valorização é uma forma. Toque físico. Se você é uma pessoa que adora tocar as outras pessoas, que você gosta do cumprimento de mãos, se você gosta de dar beijo, você gosta de ser tratado assim, do jeito que você trata as pessoas, tá certo? Então, palavra de afirmação. Deixa eu beber uma água. Palavra de afirmação. Toque físico. Tem uma outra que é interessante, que é atenção. Tempo de qualidade. Você quando se depara, quando conversa com alguém, você é o tipo de pessoa que é como se fosse um psicólogo nato, que fica ali dando atenção, a pessoa tá ali com ela e se ajeita na poltrona, no sofá, na cadeira e tá ali e dá aquela atenção, aquele tempo de qualidade para a pessoa. Se você é assim, significa que você gosta de ser tratado assim. E aí imagina um casal que a moça, né, a mulher, a esposa, tempo de qualidade o tempo todo e o marido é toque físico, ou sei lá, o marido é presente. Por exemplo, a linguagem de valorização dele é presente, é dar presente. É uma outra linguagem de valorização, dar presente. Imagina, a mulher quer atenção porque a linguagem de valorização dela é uma linguagem de tempo de qualidade. Ela quer estar com o marido, mas assim, que ele esteja presente. Mas ele não entende que esse estar presente é o presente do momento. Ele traz presente para dar para ela. Mais outro conflito. Porque ela não consegue compreender que o dar presente é a linguagem dele, né? E assim, ele não liga muito pro tempo de qualidade que ela dá a ele, porque ele quer receber presente. Então isso é um barato, você descobrir essas coisas, é super importante, super saudável. E é isso que o método traz de diferente. Quando você realmente se engaja num processo para buscar algo, tá certo? O método faz toda a diferença quando você deseja fazer e alcançar resultados positivos. Você precisa de método. Nenhuma empresa que se preze
contrata funcionários, melhora a qualidade de vida do empregado. Nenhuma empresa que se preze vai fazer uma contratação de qualquer forma, não, ela tem um método. Nenhuma empresa que se preze simplesmente dizer assim, nós vamos cortar X% do nosso orçamento, ou a gente vai diminuir em X% nossa despesa, sem método. Não, ela precisa de método, ela precisa de um planejamento estratégico, ela precisa construir a escada com os degraus para ela chegar efetivamente aonde ela quer chegar. Se ela quer diminuir custo, ela vai construir essa escada para baixo. Se ela quer aumentar o lucro, ela vai construir essa escada para cima. E cada degrau com seu indicador, para que ela, ao caminhar, ao seguir as semanas, os meses, os anos, ela possa analisar e ver se ela está no caminho certo, se ela está seguindo a projeção, se ela está alcançando os indicadores. Então, falamos de palavra de afirmação, falamos aqui de toque físico, tempo de qualidade e de presentes, ok? Eu estou olhando o reloginho aqui. E agora a gente precisa entender uma quinta linguagem, que é a linguagem do ato de serviço. O que é atos de serviço? É aquela pessoa que é prestativa, pô. Ela pau para toda obra, você pode contar com ela, aquela amiga que você... É ela, atos de serviço. E o que ela quer receber em troca? Como que ela quer ser tratada? Como que você acha que ela quer ser cuidada por você? Atos de serviço. E Alex, mas aí então vai dar conflito, porque meu negócio não é atos de serviço, meu negócio é presente, meu negócio é tempo de qualidade. Até porque eu não sei fazer nada. Tudo bem. Tudo bem, você só precisa entender que ela é daquele jeito e não se chatear com ela dela ser extremamente prestativa. Sabe, às vezes a gente esquece disso, né? A gente não precisa ser prestativa, viu? A gente não precisa espelhar a pessoa e ser exatamente 100% como a pessoa é. Se você não tiver condições de fazê-lo, tudo bem. Só não se chateie, só não fique irritada, só não... Sabe, só não fique magoado para a pessoa ser daquele jeito, sabe? Às vezes fica constrangido, sabe? Uma pessoa que tem muito dinheiro e aí a linguagem dela é presente. Eu fico imaginando aqui em Brasília, né? No Lago Sul, Lago Norte, nesses lugares onde tem embaixadas, onde tem as mansões de 20, 25, 30 milhões de reais. E aí essas pessoas, né? Muito dinheiro, linguagem de presente. A linguagem de valorização dela é dar presente. E aí imagina essa pessoa presenteando as amigas o tempo todo, presenteando, e as amigas às vezes não podem retribuir com um presente. Até porque vai comprar que tipo de presente, né? Uma miçanga na feirinha da Torre? Mas assim... Tem muita gente que fica triste, constrangida, chateada, porque aquela amiga que tem muita grana, a linguagem de valorização dela é dar presentes e ela dá presente o tempo todo. Você só precisa entender que está tudo bem, aquilo é a forma dela se expressar ao mundo, se expressar a você. É o que ela tem de melhor para servir a você. É a linguagem dela. Talvez fosse atos de serviço, ela está sempre prestativa, sempre querendo te ajudar. Eu assisti até um filme esses dias chamado A Intrometida, muito interessante. A Intrometida, tem lá no Netflix, bem interessante o filme. Às vezes ela é intrometida, porque ela é atos de serviço, ela se sente bem em ser prestativa, né, Elaine? Mas algumas pessoas acham que é invasiva demais. Não tem que esperar de fato nada em troca. Mas é assim, não é que você fique esperando em troca. Te apraz, te agrada mais, né? Te dá muito prazer, êxtase, né? Quase um orgasmo quando a pessoa faz a mesma coisa que você. E isso é a conexão, né? Nós vivemos num mundo de pessoas, indivíduos, né? Mas com grupos de semelhantes. Difícil você ver um grupo de roqueiro junto com alguns pagodeiros. Eu acho até que é meio inconcebível. Esse menino que era cabeludo aí do forró,
o Wesley Safadão. O cara tinha um cabelão grande, lindo e tal. Os roqueiros ficavam bravos com ele, né? Porque só roqueiro era cabeludo, tinha cabelo grande, bom e enfim. E apareceu um forrozeiro com um cabelão daquele, confundindo as pessoas. Mas o que eu quero dizer é que nós somos indivíduos, né? Somos indivíduos, mas somos indivíduos em grupos de semelhantes, né? Se você está casado há muitos anos com a pessoa e você vive dizendo para você mesmo, o seu diálogo interno falando, não, ele é muito diferente de mim, ou então, não, ela é muito diferente de mim. Conversa fiada. Se vocês estão juntos há muito tempo, é porque vocês se parecem, vocês são semelhantes. Lógico que há diferenças, sempre vai haver, mas assim, nessa perspectiva de tribo, né? Grupos de semelhantes. E eu estou vivendo aqui em Brasília há quase 10 anos e é o que mais a gente vê. Brasília é capital do Brasil aqui, um lugar de tribos. É interessantíssimo assim, você vê as pessoas em grupos mesmo, sabe? E é bacana porque você entende sociologicamente esse aspecto, porque as pessoas que são mais parecidas, elas estão sempre juntas, né? É difícil você ver pessoas muito de etnias diferentes e tal, juntas. Eu acho que isso de fato, é uma opinião minha, né? Que eu percebo da vida, é muito comum e é muito natural. Mas é bacana quando você entende o que o outro gosta e tenta reproduzir aquilo daquela forma. Veja, coach é uma metodologia que em nenhum momento o profissional tem que dizer o que você precisa fazer. Em nenhum momento ele vai dizer, o coach profissional mesmo, ele não vai te dizer o que você precisa fazer. Fulano, para você alcançar aqui, eu já tive essa experiência, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, isso não é coaching. Isso não é coaching. Entende? Por quê? Porque a sua experiência, a minha experiência não vale para o outro. Cada um tem a sua experiência. Embora possa ter sido muito semelhantes os aspectos, né? Mas o contexto de vida, de momento, de entendimento são completamente diferentes. Então não serve o que eu passei na minha vida sobre determinado aspecto, eu representar aquilo para uma outra pessoa, para ela fazer do jeito que eu fiz, que deu certo para mim. Não. Nem tudo que dá certo para mim dá certo para outra pessoa. Nem tudo que dá certo para outra pessoa vai dar certo para mim. Então a metodologia coaching, ela faz o quê? Ela tenta buscar a sua essência. Então esses testes são fundamentais para que você entenda, perceba quem é você em essência. Porque muitas vezes a gente só tem uma noção. Não é mesmo? Aliás, essa era da aceleração, né, esse tempo veloz, essa coisa que a gente não tem mais quase que tempo para respirar. Essa era uma era que tira o fôlego de qualquer pessoa, tira o tempo, mina a perspectiva da qualidade de vida em você parar e vir para um lugar como esse, o Jardim Botânico aqui em Brasília, aí no Rio de Janeiro, hein, Elaine? Jardim Botânico lindo aí, sabe? Simplesmente vir para cá e contemplar e meditar e fazer mapas mentais, projetar coisas positivas, prospectar coisas otimistas. Alex, mas aí eu não tenho esse tempo que você tem. Tudo bem, você não tem quando, né? Porque a gente precisa também parar um pouco de contar as historinhas. Quando você não tem esse tempo? Hoje, uma terça-feira pela manhã, eu reservei para vir para fazer isso, para compartilhar com você um pouco desse conhecimento. Mas será que você não pode meditar no fim de semana, ir para um lugar desse, se reservar um período no fim de semana, no feriado, se programar, sei lá? Nunca? Será que nunca? Né? E aí talvez já entre uma outra perspectiva, né? Eu acho que não é falta de tempo na sua vida, porque a gente tem esse jargão, né? Me falta tempo. O dia precisava ter 48 horas e não 24. Eu ouço muitas pessoas falando isso, mas o detalhe é que não é tempo. O problema não está relacionado ao tempo, o problema está relacionado a prioridades. O que é prioridade na sua vida? Eu, por exemplo, estou um pouco ou muito acima do peso. Não estou
Meus exames estão todos bons. Sincero e honestamente, todos bons. Colesterol bom, triglicérides bom. Tá tudo bem. Mas eu estou acima do peso. Mas por que eu estou acima do peso? Porque eu não priorizei fazer atividade física tantas vezes por dia, tantas horas e tal. Não priorizei isso ainda, porque eu tenho outras prioridades. Está aqui, por exemplo, uma prioridade para mim. Desejar fazer bem a você, compartilhando com você um conteúdo de qualidade, é prioridade para mim. Eu me sinto bem ajudando as pessoas. Por isso eu escolhi essa carreira de coaching, porque ela é fantástica. Todas as pessoas que passam pelo processo, todas as pessoas que se formam, alunos meus de pós-graduação, alunos meus da graduação, quando eu falo da metodologia, quando eu mostro, exponho como que se dá, o resultado das pessoas, todas as pessoas ficam entusiasmadas e é fantástico fazer o que eu faço. Eu amo. Eu fiquei apaixonado. Minha formação é em pedagogia, eu sou professor, mas a minha paixão tem sido coaching, porque com a metodologia coaching eu pude aprimorar ainda mais, inclusive dar aula. Então você que é professor, que vai me assistir, você que é da área da educação, fazer um curso de coaching é sensacional. E nós estamos inclusive disponibilizando um curso online para facilitar a vida das pessoas. Mas enfim, é isso. Eu vou agora ao final deixar o link aqui para você fazer esse teste de linguagens de valorização e você faça o seu cadastro, é gratuito, online. Você vai fazer 5, 10 minutos, dependendo de quão prolixo você seja. É muito simples o teste, é muito interessante. E depois você vai receber um relatório lá entre 5 e 9 páginas, 7, 8 ou 9 páginas, a respeito de como você é em termos dessa linguagem de valorização. Como você gosta de valorizar as pessoas e como você... linguagem de afirmação, né? E como você gosta de receber e dar essa perspectiva, ok? Um grande abraço, obrigado por me acompanhar até aqui. Elaine, show, minha amiga, fica com Deus, um abração e espero você no próximo vídeo. Como eu disse, eu vou procurar sempre terça-feira, a partir das 10 horas, toda terça-feira, a partir das 10 horas, vim aqui sentar numa live, não aqui necessariamente no Jardim Botânico, nesse lugar lindo, mas vir aqui e disponibilizar, compartilhar com você mais desses conhecimentos que eu tenho buscado, tenho aprendido, tenho lido e tenho repassado para os meus alunos, tá bom? Um grande abraço, obrigado, ótima semana pra gente, tchau! É bonito aqui, né? Tchau.